Olá, meus irmãos, que alegria podermos partilhar mais uma vez o Evangelho do Senhor neste dia 16 de fevereiro de 2023. Te convido a pegar a sua Bíblia, a clamar a presença do Espírito Santo. Juntos hoje vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nos diz a palavra. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós temos 2 grandes momentos que demonstram como a relação entre Jesus e os discípulos era uma relação aberta. Inclusive a palavra utiliza essa palavra, de que Jesus falava abertamente sobre o plano de salvação, sobre a cruz que ele carregaria, sobre tudo que aconteceria com ele no Calvário, sua morte e sua ressurreição. E antes disso também, quando Jesus pergunta o que o povo estava dizendo que ele era, mas se importa especialmente com o que os discípulos pensam sobre ele, demonstra para a gente uma relação de muita proximidade, de muita intimidade. Então, eu quero que nós possamos fazer o exercício agora de nos colocarmos no lugar desses discípulos, especialmente de Pedro, que participa ativamente aqui desse momento. E eu queria muito que a gente pudesse, primeiro, ver a nossa relação com o Senhor dessa maneira, uma relação na qual a gente pode responder aos questionamentos que ele faz, a gente pode ouvir, uma relação na qual a gente tenha liberdade de dialogar e que a gente acredite que ele vai nos responder, que nós precisamos estar com o coração preparado para essa resposta. Então, primeiro, vamos nos colocar nessa posição de uma relação de proximidade, de laços muito firmes com o Senhor. Segundo, eu quero te perguntar: quem é o Senhor para você? Quem é Deus na sua vida? Eu tenho certeza que se você já experienciou a vida em Cristo, você vai ter e teve uma resposta muito rápida para essa minha pergunta. Rapidamente você deve ter respondido com base na sua linda experiência. Quem é Deus? Quem é o Senhor na sua vida? E essa resposta passou perto de dizer que Ele é o Cristo, de que Ele é tudo, que Ele é amor, que Ele é infinita bondade e misericórdia, que Ele é a fonte da vida, a verdade, o caminho, a salvação. E que bonito, que bom que essa resposta provavelmente veio rápido. Se ela não veio, você está no caminho, buscando a proximidade, a intimidade com Deus, para que rapidamente você viva essas experiências e a sua vida seja abundante do Cristo. E se ela veio rapidamente, então a gente pode conversar sobre a segunda parte desse evangelho. Porque Pedro, assim como você, assim como eu, também respondeu rapidamente: Tu és o Cristo. Ele não titubeou, rapidamente ele respondeu e inclusive o Senhor repreendeu, ordenou ali no momento que eles não contassem a ninguém a respeito disso, porque ainda não era chegada a hora. Mas a resposta de Pedro foi muito fácil. Porém, logo em sequência, quando o Senhor abertamente fala sobre a cruz que ele vai viver, padecer muito,
ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ser morto, mas ressuscitar após 3 dias. Enquanto ele fala abertamente sobre essas coisas, Pedro retira ele ali, chama ele em apartado e fala: Senhor, começa a repreendê-lo, né? Senhor, não, o Senhor não vai passar por isso, afinal de contas tu és o Cristo. O que ele pensa? É um raciocínio muito coerente num primeiro momento. Parece coerente à luz dos homens. Se ele é o Cristo, por que ele vai ter que passar por tudo isso? Por sofrimentos tão intensos? E a resposta de Deus, a resposta de Jesus neste momento, é a exortação que Pedro precisou à época e que nós precisamos também. Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Olha como ele é bem certeiro nas palavras. Porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Veja bem, meus irmãos, Pedro tem a facilidade de visualizar que Jesus é o Cristo, após experienciar tudo que ele passou ao lado de Jesus, mas quando Jesus fala das dificuldades, da cruz que ele irá passar, Pedro tem dificuldade de compreender. Naquele momento ele se afasta do pensamento divino que ele estava tendo e ele se aproxima do pensamento terreno, mundano, de que Jesus não deveria passar por aquelas coisas, ele não consegue compreender o mistério, ele não consegue compreender, não o mistério em si, que mistério não se compreende na integralidade, mas ele não consegue entender por que o Cristo tem que passar por tudo aquilo. E assim somos nós, meus irmãos. Durante as nossas experiências e durante a nossa vida de discípulos, de pessoas que seguem Jesus, nós temos facilidade de propagar que Deus é amor, que Jesus é a salvação, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando Deus coloca na nossa vida as situações difíceis, o sofrimento, a gente tem dificuldade de compreender. A gente tem dificuldade de entender que aquilo faz parte de uma vida de santidade, que a cruz tem que ser carregada e tem que ser carregada com amor, com o máximo de leveza possível, louvando e adorando ao Senhor e agradecendo, porque em tudo devemos dar graças. Então, olhem só, quando a gente fala do amor de quem é Cristo, a gente responde no caminho da santidade. Quando o sofrimento é apresentado, a gente responde com a nossa humanidade. Assim como Pedro respondeu. E como nós podemos, então, aproximar esses caminhos e responder sempre e pensar sempre com a santidade, não com viés humano, pedindo amadurecimento espiritual. Então, o meu convite para você hoje é, nas suas orações a partir de hoje, peça amadurecimento espiritual. Peça ao Senhor que você possa compreender todas as situações, sejam elas felizes, sejam elas tristes, sejam elas de sofrimento ou não. Que você possa ter a compreensão com a lente de Jesus Cristo sobre todas as situações da sua vida. E além de pedir este amadurecimento espiritual, busque esse amadurecimento espiritual por meio da leitura da palavra, por meio da frequência à Santa Missa, da oração do Santo Terço, da comunhão, da confissão, dos sacramentos. Busque essa proximidade do caminho da santidade, porque é somente assim que nós vamos conseguir ter sentimentos de Deus e não dos homens, como diz o Senhor. Que nós possamos pedir e que nós possamos evoluir, nos tornando cada vez mais maduros espiritualmente, com a graça de Deus e para a honra e glória dele. Amém? Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.